Bom dia, bom dia, feliz sábado a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que estamos na casa de Deus nesta manhã. Já louvamos, já passamos pela escola sabatina e agora temos o privilégio e a alegria também de poder abrir um pouco mais a palavra de Deus. Nós, durante estes dias, estamos estudando a palavra de Deus, estamos tendo a oportunidade de estudar como igreja, adultos, jovens, adolescentes e crianças, o livro Crescendo em Cristo. Este guia de estudo da palavra de Deus que nos ajuda a ter uma experiência de fé mais profunda com o Senhor Jesus. Se você não recebeu esse guia de estudo, você pode recebê-lo no final com o André, né? O Duim vai estar à porta para que você receba o seu. Ainda temos algumas unidades. Não fique sem. Também temos ele em PDF, já compartilhamos no grupo de comunicação da igreja. E durante todos os dias você recebe um parágrafo ali que resume o estudo do dia, para fortalecimento da nossa fé. Na semana passada vimos sobre o crescimento em Cristo, sobre permanecer na videira. E hoje, durante a semana, nós estudamos sobre a identidade da Igreja de Deus, a identidade da igreja remanescente da profecia bíblica. Essa segunda semana foi uma semana de recordarmos a identidade adventista do sétimo dia. Por que você está aqui nesta manhã? Qual é a diferença entre os cristãos? Será que existe? Ou será que todo caminho leva para Deus? Eu já ouvi muito isso. Todo caminho leva para Deus? Você acredita nisso? O que diz João 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos levam a Deus? Não, apenas um caminho. E que caminho é esse? Jesus, a verdade. E quem é que nos guia a toda a verdade? João capítulo 16, verso 13. Quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará o quê? A toda a verdade. A toda a verdade. E nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo de Deus é o quê? É a verdade. Deus o Pai é a verdade. O Filho é a verdade. E Salmo 119, verso 142 e verso 151 nos diz que todos os seus mandamentos são verdade e a sua lei é a própria verdade. E o que hoje muitos fazem com a palavra de Deus. Alguns aceitam uma parte da palavra de Deus que convém e outros deixam a outra parte que nos exige mais compromisso de lado. Alguns dizem assim: eu sou evangélico porque eu creio nos evangelhos, mas o Antigo Testamento passou, já ficou para trás. Isso é verdade? De maneira nenhuma. Todas as escrituras são inspiradas por quem? Por Deus. E seca-se a erva e cai-se a flor, mas a minha palavra permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Por isso Jesus diz que a felicidade está em nos alimentarmos da verdade, da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 3. Pastor, onde fica Amós? No Antigo Testamento, logo após os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí logo você vai encontrar o livro de Amós. Capítulo 3, verso de número 7. Capítulo 3, verso de número 7. As Escrituras são o maior presente de Deus para nós. Viu, Vitória?
a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo Deus revelou nas Escrituras. Tudo que existe neste mundo, irmãos, é passageiro. Tudo que existe neste mundo é efêmero e vai passar. Nós seres humanos, somos mortais, mas a palavra de Deus é eterna. Qualquer casa, qualquer coisa que você vê neste mundo vai passar. A única coisa eterna que temos materializada neste mundo, irmãos, é a palavra de Deus. Por isso, faça da palavra de Deus o seu alimento diário. Leia a palavra de Deus. Em especial, estude as profecias. Estude os livros de Daniel e Apocalipse. Então, Amós capítulo 3, verso 7, diz assim, 3, verso de número 7. Certamente o Senhor Deus não fará o que, irmãos? Não fará o que, irmãos? Sem antes revelar os seus segredos a quem? A quem? Aos seus servos, os profetas. Você é um servo de Deus? Então diga, eu sou servo de Deus. Então Deus não faz nada sem antes revelar a quem? A você. Amém? Amém? Como é que você sabe o que foi revelado? Por meio da palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia, você pode dizer que é servo, mas não saberá o que está acontecendo e o que vai acontecer. Logo, por tabela, você deixa de ser o quê? Servo de Deus. João capítulo 15 diz assim, permanecei em mim. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. E aquele que permanece em mim, o Pai poda, o Pai o limpa. E vós já estáis limpos pela palavra de Deus. Se eu não leio a palavra de Deus, irmãos, a minha vida, ela não é limpa. Porque é por meio da palavra de Deus que Deus me purifica, que Deus me santifica. É por meio da obediência que eu demonstro o amor a Cristo Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o povo de Deus, nos últimos dias, irmãos, ele tem a sua... Pode colocar para mim, Gabriel, fazendo um favor? Aí não precisa colocar os textos, viu? Que os que eu pedi aqui, eu vou pedir para que você abra a Bíblia. Tá certo? Porque a gente vai se manter também com um pouquinho aqui da guia, só para que você tenha uma ideia. O tema de hoje é o tema da semana, identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só não estou conseguindo, viu, Gabriel? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir. Isso. Obrigado, viu? Então, a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você tem uma identidade. Você sabe quem é o seu pai ou sua mãe. Talvez pode ser que você não tenha os conhecido. Existem algumas circunstâncias na vida que às vezes impede. Você pode ter nascido e por uma tragédia ter perdido seus pais ou não ter sido criado por eles. Acontece, infelizmente. Mas Deus é maravilhoso. E Ele diz que é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Louvado seja Deus por isso. Mas a igreja de Deus sempre teve a sua identidade. A igreja de Deus, no tempo do fim, tem a sua identidade, a sua certidão de nascimento, em Daniel 8, verso 14, Apocalipse 13, versos 14 a 22 e Apocalipse capítulo de número 10. O que está escrito em Daniel 8, verso 14? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Por meio desta profecia, chegaria no tempo do fim, em que Jesus, ele faria um trabalho de purificação aonde? No santuário. E por meio do estudo da palavra de Deus, muitos homens e mulheres, espalhados por todo o mundo, por volta do século XIX, estudaram a palavra de Deus, de um canto no outro, e eles descobriram que as profecias de Daniel e do Apocalipse estavam se cumprindo nos seus
dias. E é interessante, olha o que diz esse texto. Em sentido especial foram quem? Os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de quê? De luz. A eles foi confiada o que, irmãos? A última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa mensagem? Nós temos a última mensagem a dar a este mundo que está prestes a perecer. E se nós calarmos a nossa voz, o mundo poderá não ser advertido a tempo. Mas Deus ama você. E Deus chamou você como servo dele. E por isso os seus servos, os profetas. O que quer dizer um profeta? Profeta, a palavra profeta tem dois significados. Aquele que anuncia as coisas que hão de vir, ou revela as coisas que vão acontecer, e aquele que proclama a mensagem de Deus. A maioria dos profetas, eles proclamaram as coisas que iam acontecer ou proclamaram a palavra de Deus para o seu tempo presente? Proclamaram a palavra de Deus para o tempo presente. Muitos dos profetas não revelaram nada futuro, mas todos eles proclamaram a verdade de Deus para o seu momento. E é maravilhoso isso. Todo pregador, segundo a palavra de Deus, é um profeta, chamado para proclamar a mensagem de Deus para os seus dias. E olha o que diz mais o texto. Sobre eles nós incendiu a maravilhosa luz de quem? Da palavra de Deus. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Você conhece algum outro movimento que pregam essas mensagens? Não conhece. Mas Deus chamou você. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Portanto, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para proclamar as suas maravilhosas luzes. Louvado seja Deus por isso. Agora, irmãos, o que eu quero nesta manhã, como seu pastor, dizer a você que nós precisamos aprender a pegar a palavra de Deus, independente de auxílio, independente muitas vezes de um guia, temos o mínimo em nossa mente, em nosso coração. Especialmente você jovem, você adolescente. Deus precisa de você. E Deus chama você. E existem dois livros na palavra de Deus que são para os últimos dias. O livro de Daniel. E qual é o outro? O Apocalipse. Mas a maioria das pessoas tem medo de quem? Do Apocalipse. Quando na realidade o Apocalipse é o livro da felicidade. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Agora, existem alguns capítulos no livro de Daniel que foram profetizados, revelados por Deus para o tempo do fim, que revelam a história do mundo, desde os dias de Daniel até a volta de quem? De Jesus, até os nossos dias. E é por isso que Deus nos chama a compreendê-los, a estudá-los, a entendê-los. E não é difícil, irmãos. Por que não é difícil? Porque o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. As profecias não são difíceis, os textos da Bíblia não são difíceis, porque os sábios entenderão. E quem são os sábios? São aqueles que vivem na presença de Deus, que amam a sua palavra, a sua justiça, e que o buscam de todo o coração. E é isso que Deus, Ele vê em você. Deus vê esperança em você. Deus vê em você um futuro glorioso. Deus vê em nossas crianças, em nossos jovens, adolescentes aqui, aqueles que proclamarão e já estão proclamando a verdade presente ao mundo a perecer. Portanto, quais são os capítulos que precisamos aprender em Daniel, irmãos? Daniel capítulo o quê? Vocês vão ter que me ajudar. Ainda mais agora com o ventilador aí. Capítulos quais? 2, 7, 8, 9 e qual? 12. Se alguém, como diz Pedro, lhe perguntar a razão da sua fé, onde está a razão da sua fé? Na palavra de Deus. Em especial no livro do quê? De Daniel e Apocalipse. Quais capítulos do Apocalipse em especial? Apocalipse 2, 3, 10, 11, 12 e 14. Poderíamos acrescentar aqui 20 e 21.
irmãos, que desmascaram o inimigo, desmascaram a mentira, joga por terra as mentiras do diabo, e por isso ele vai fazer com que você gaste o seu tempo com aquilo que não é pão espiritual, com aquilo que não é a verdade, para que você não se torne habilitado com o machado afiado para ser posto à raiz da árvore má, do pecado, do diabo e de todas as suas mentiras e enganos. E diz Jesus em Mateus capítulo 24, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Assim como o relâmpago se mostra no Oriente, cai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E este evangelho será pregado a todo mundo, então virá o quê? Então virá o fim. O evangelho eterno, querido. Agora, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2. Vamos, de uma maneira, dar uma passeada por estes capítulos e entender um pouquinho da nossa identidade, da nossa certidão de nascimento e da nossa missão. Daniel, capítulo de número 2. Se você abriu em Amós, é só você abrir um pouco antes, algumas 5, 6 páginas antes de Amós, lá você já vai encontrar Daniel. Em especial, capítulo 2. No capítulo 2, Nabucodonosor, aquele que foi instrumento de Deus para fazer juízo contra quem, irmãos? Contra o povo de Deus. Existem umas frases que não estão em sintonia com a palavra de Deus. E eu vou repeti-las aqui apenas como um parênteses, para que você perceba o engano. Exemplo, Deus é amor e não vai permitir que ninguém se perca. Verdade ou mentira ou engano? É o engano. Por que é engano? Porque tem mistura de verdade com mentira. Qual é a verdade? Deus é amor. Qual é a mentira? Não vai permitir que ninguém se perca. Como assim? Se a Bíblia diz que os perdidos serão como a areia do quê? Do mar. Então você está entendendo? Verdade, mentira e engano. Qual é o problema dos últimos dias? A verdade foi lançada por terra e o engano passou a substituí-la. Quando você lê Apocalipse capítulo 13, você vê o clímax do engano. O dragão deu o seu poder, o seu trono e a sua autoridade a quem? A besta. E todo mundo se maravilhou seguindo o quê? A besta. E adoraram a besta, consequentemente adoraram quem? O dragão. Então preste atenção nisso. Nós estamos hoje vivendo em um mundo de guerra. E qual é a guerra? É a guerra do bem contra o mal, o grande conflito. O que está em jogo? O que está em jogo não é o seu emprego. Tem gente que abandona Jesus, abandona a palavra de Deus, os mandamentos de Deus por causa do quê? De dinheiro. Por causa de pão. Por causa de alguma condição. Miserável homem que sou, diz Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, o que está em jogo é a sua vida eterna. Se nós choramos quando morrem alguns amigos, algum familiar, imagine o que será se a morte for o quê? Eterna. Compreende isso? Então olha o que Deus diz a Daniel. E Daniel diz a Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. Por que temos que entender Daniel capítulo 2? Verso 27 diz assim: respondeu Daniel na presença do rei, que havia tido um sonho e não sabia nem o sonho nem a interpretação e queria matar todo mundo. E agora Deus dá a revelação a Daniel. O mistério que o rei exige, nem quem, irmãos? Encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. E nem eu. Mas há quem? Um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. O que Amós 3, verso 7 diz? Que Deus revela os mistérios. Não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E olha o que diz Daniel. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando, irmãos? Quando? Nos últimos dias. Então, se eu leio Daniel capítulo 2, eu tenho um vislumbre daquilo que vai acontecer nos últimos dias.
Na estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. O que está faltando para se cumprir da profecia de Daniel capítulo 2, irmãos? O envio da pedra sem auxílio de mãos. E o que é a pedra? É a volta de Jesus. Em que momento da história nós estamos? Estamos por um triz. Logo iremos levantar a nossa cabeça e dizer: este é o nosso Deus a quem esperávamos e aguardávamos, e Ele nos salvará. Amém? Ouçam amém? Ora, vem Senhor Jesus, amém? Da mesma maneira, Deus tem uma metodologia de ensino fantástica. Todos aqueles que ensinam sabem que a melhor maneira de ensinar e aprender é repetição e ampliação. E Deus é o melhor e maior professor que existe. Deus, Ele nos ensina por meio da repetição e da ampliação. Ele deu o sonho a Nabucodonosor no capítulo 2. E agora Ele dá um sonho, uma visão a quem? A Daniel no capítulo 7. E Ele faz o quê? Repete e amplia. Sejam bem-vindos. Daniel capítulo 7 agora não fala mais de uma estátua de ouro, mas fala sobre os animais. Quem é o rei dos animais? Popularmente, o leão. Qual é o rei dos metais? O ouro. E da mesma maneira, Deus agora vai repetindo e ampliando. E dessa maneira, Deus revela as coisas que hão de acontecer desde o ano 605 até a volta de quem? Até a volta de Jesus. E o que acontece em Daniel capítulo 7? Veja comigo lá. Daniel capítulo 7, verso de número 25. Abra sua Bíblia aí. Daniel capítulo 7, verso. Daniel está aí no Antigo Testamento, logo depois de Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí você encontra o livro de Daniel. Capítulo 7, verso de número 25. Daniel 7, verso de número 25. Olha o que diz aqui. Diz que daqueles animais, o leão, quem era o leão? A Média, a Babilônia. Quem era o urso? A Média e a Pérsia. Quem era o leopardo? A Grécia, Alexandre o Grande. Depois você tem a divisão da Grécia e a formação de qual país ou de qual império? O Império Romano. E Roma foi dividida em quantos países, irmãos? Em 10 países. E Daniel capítulo 7 agora amplia mostrando que desses 10 impérios que saem de Roma, um deles, chamado Vaticano, ele engole quantos? 3. E se torna maior do que todos os outros. E ele passa a dominar todo o mundo da época. Por quanto tempo? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo que em profecia também são 42 meses ou 1260 dias, que em profecia equivale a 1260 anos. E o Império Romano Papal dominou o mundo por quanto tempo? 1260 anos, desde o ano 508 até o ano de 1798. Punha rei, tirava rei e tudo mais, e fez o que com o tempo? E fez o que com a lei? Daniel capítulo 7, verso de número 25, olha lá, o que fez com a verdade? Verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E depois disso fará o que, irmãos? Se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, o juízo do Senhor. Como foi que a igreja, o poder de Daniel capítulo 7 mudou o tempo? Eu deveria ter colocado ali para ilustrar de maneira melhor. E no ano 558, foi instituído o primeiro Papa. Como é que era o nome dele? Gregório. Qual é o nome do nosso calendário? Gregoriano.
Como era o calendário na época de Jesus? Como é que se contava os dias no livro de Gênesis? Tarde e manhã. Como é que se contava os dias no tempo de Jesus? Tarde e manhã. Nos tempos dos apóstolos? Tarde e manhã. No primeiro século, no segundo século, no terceiro século? Tarde e manhã. Mas a partir de 508, como é que se passou a contar o tempo? Agora nós temos num dia 2 noites, 2 metades de noite e um dia. E a gente tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos e não consegue perceber uma coisa simples, tem algo de errado. Por quê? Aí como nós guardamos o sábado, irmãos? De um pôr do sol ao outro. E quem é chamado de louco? Quem foi chamado de louco quando disse que havia o dilúvio? Noé. Hoje, porque você guarda o sábado de um pôr do sol ao outro, quem é chamado de louco? Nós. Agora, o que diz a verdade? O que diz a palavra de Deus? E foi tarde e manhã o primeiro dia. Parte escura, 12 horas. Parte clara, 12 horas. Mas acontece que ontem, quando deu por volta de 18 horas, ainda era o quê? Sexta-feira. E quando chegou na metade da noite, olha, isso é que é ser sábio. E isso é que é ter, de fato, um conhecimento pleno das coisas que estão acontecendo. É como se esse lado de cá fosse 6 horas. Me ajuda aí? Beleza? E esse lado de cá fosse o quê? 6 horas. Então, imagina. Então, começamos ontem no pôr do sol. Nós, adventistas do sétimo dia, conforme a palavra de Deus, começamos a guardar o sábado ontem no pôr do sol. E hoje, estamos aqui nesse intervalo de 12 horas de sol. E quando chegar no pôr do sol, a gente faz o quê? Obrigado, Senhor, pelo sábado, nos dê uma boa semana. Mas no calendário gregoriano, como funciona? Temos aqui 6 horas da tarde. Começa algum outro dia? Não. Permanece o mesmo dia. 6 horas até dar o quê? O badalar da meia-noite. E aí começa o quê, irmãos? Começa um outro dia. Então quer dizer que um dia tem quantas noites? Porque ontem, meia-noite, começou o sábado. Ok? Aí agora eu vou até que horas? Até às 6 horas e termina a parte o quê? Clara. E começa a parte escura para terminar o quê? O sábado, porque o domingo só vai chegar a que horas? Você sabe por que isso aconteceu? Você acabou de ver na Bíblia. Esse poder, o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, mudaria o quê? Os tempos e a lei. E quem fez isso? O papado, a igreja romana. Qual é o nome do nosso calendário? Gregoriano. Eles sabem disso? Sabem. Porque eles se sentem autoridade acima da palavra de quem? De Deus. Mas nós estamos seguindo então a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Está compreendendo? E mudaria também o quê? A lei. Quantos anos você tem? Qual foi quando você parou para prestar atenção nisso? Lembra o que Jesus diz? Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. A gente vê as coisas, mas não consegue perceber. Mas e conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Algo que parece tão simples, mas não. Essa foi uma maneira de jogar o sábado e a lei de Deus por terra. Se o sábado não começa no pôr do sol, e ainda no pôr do sol de sexta-feira até meia-noite é sexta-feira, quer dizer que você ainda tem o quê? Que ir para a escola, trabalhar, fazer atividades, isso e aquilo. E isso facilita a vida do servo de Deus ou complica a vida do servo de Deus? Complica a vida do servo de Deus. Porque olha o que o texto diz, que perseguiria os santos de Deus. Compreendeu um pouquinho? Agora diz que mudaria a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. O que o papado fez com a lei de Deus? Jogou ela por terra. Quantos são os mandamentos de Deus? 10. Quantos são os mandamentos do catecismo? 10.
São iguais? Não. Por que não são iguais? Porque a igreja mudou. Esse poder mudaria o tempo e a lei. Mudou aonde? O que diz o segundo mandamento? O primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti o que? Imagem de escultura. Como a igreja estabeleceu o sistema de adoração de santos e de imagens, ela fez o que com o segundo mandamento? Retirou. Fez o que com o terceiro mandamento? Fez ele virar o número 2. Fez o que com o quarto mandamento? Mudou. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas a igreja estabeleceu um novo mandamento. Guardar domingos e festas e feriados. Ok? O que fez com o quinto mandamento? Manteve. O sexto mandamento? Manteve. O sétimo mandamento? Não adulterarás. O oitavo mandamento? O que fez? Nada. Manteve. Mas o nono mandamento que ela fez? Manteve. O que fez com o décimo? Dividiu em 2. O nono mandamento virou não cobiçará a mulher do teu próximo. E o décimo mandamento virou o quê? Não cobiçará as coisas do seu próximo. E parece que nada aconteceu. Todo caminho leva para Deus. Verdade, mentira ou engano? Engano. Está compreendendo uma coisa simples? E, se possível, nos últimos dias vai enganar até os escolhidos. Levante a sua cabeça, pega a sua Bíblia, abra a palavra de Deus. Daniel, capítulo de número 8 e 9. Daniel ficou tão preocupado com aquilo que ele perguntou: Senhor, abre aí, Daniel 8, verso de número 13. 8, verso 13. Olha o que ele diz. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durarão a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o que, irmãos? O santuário, o exército, a fim de serem o quê? Pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Em Daniel, capítulo de número 8, Deus dá uma visão a Daniel, dizendo: Daniel, tudo isso que esse poder vai fazer terá um fim. Durará até 2.300 tardes e manhãs. Mas no final, o santuário será o quê? Purificado. Ou seja, se estabelecerá o que está em Daniel capítulo 7, verso 9, verso 10. Volta lá para você ver. Como é que o santuário é purificado? Por meio do juízo. Olha lá. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos o quê, irmãos? Uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? Deus, o Pai. Suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de quê? De fogo. Suas rodas eram fogo ardente. E um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. E assentou-se então o que, irmãos? O tribunal. E se abriram os livros. Ou seja, Deus passa a julgar. E pôr um fim sobre a assolação o quê? Devoradora. A queda da verdade. E Deus vem para restaurar a sua verdade. E quando isso deveria acontecer? Segundo Daniel capítulo 2, versos de número 27 e 28. No tempo do fim. Segundo Daniel capítulo 12, verso 4, verso 9. No tempo do fim. Então até 2.300 tardes e manhãs. Quando começaram as 2.300 tardes e manhãs? Para entender isso, você tem que ir lá em Daniel capítulo 9. Vai lá em Daniel capítulo 9. Olha lá o que diz. Daniel capítulo de número 9. Venha só seguindo comigo. Verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, entende o que há? Visão. Qual visão? De Daniel capítulo 8, verso 14. O anjo vem para explicar a Daniel o que ele viu. E o que ele viu? Aí ele começa a dizer no verso de número 24.
Olha o que diz. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Um dia, alguém muito querido meu me disse assim: William, para com esse negócio. Eu tinha 15 anos quando tive a oportunidade de aprender Daniel e Apocalipse. Isso que eu estou falando com você que eu não aprendi no seminário. Eu aprendi com 15 anos. Por meio de um ancião como Carlos, como André, como o Correia, que amanhã à noite tem estudo bíblico sobre o quê? O Apocalipse. Venha. Não é para quem não é adventista, apenas. É para todos nós. Que hora é mesmo? 5 horas. Você pode aprender, você deve aprender, porque você é servo de quem? De Deus. Chamado para anunciar isto. Nós precisamos, irmãos, nos converter. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque Jesus está voltando. E muita gente está embalada no sono do engano, perdendo-se. E pode ser tarde de quê? Demais. Então, abra os seus olhos, abra a palavra de Deus. Quando começa as 70 semanas? No ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, para a reconstrução dos muros de quem? De Jerusalém, porque Daniel ficou em Jerusalém por quanto tempo, irmãos? O povo de Deus foi para Babilônia por quanto tempo? 70 anos. Sabe qual é a outra mentira que tem por aí? E que é dita em tudo quanto é púlpito? Deus é amor e não castiga ninguém. Olha, eu não sei qual Bíblia que eles andam lendo. Porque eu leio Gênesis capítulo de número 1, 2 e 3. Adão e Eva quebraram o mandamento e eles permaneceram no Éden. Eles foram o quê? Expulsos. Mas Deus os abandonou? Não. Mas eles voltaram para o Éden? Depois eu leio Gênesis 5, 6, 7, 8 e 9. Os filhos dos homens de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Perverteram a cultura, perverteram a palavra, perverteram o culto. E Deus enviou Noé para pregar 120 anos para dizer para eles o quê? Arrependam-se, porque vai vir o dilúvio. E quando veio o dilúvio, Deus é amor, salvou todo mundo. Foi isso? Deus é amor e Deus é justiça. E quem foi salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crer será salvo. Disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está o quê? Condenado. Então não caia nessa mentira do diabo. É bonito. Deus é amor, não castiga ninguém. Olha, como assim, irmãos? Provérbios capítulo 3 vai dizer, Deus é como um pai que repreende e disciplina aquele que ele ama. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou você quer continuar do jeito que você está vivendo? Deus quer o melhor para você. Você quer viver no pecado? É dor, sofrimento, morte, separação, desilusão. Você quer viver na obediência? Na obediência é a felicidade. E os nossos pais, cristãos ou não cristãos, eles nos ensinam a ser felizes. Quando você diz assim para o filho, você fala assim, filho, não põe a mão no fogo, ele tem 2, 3 anos. Você está sendo mal com ele? Ou você está ajudando ele a ser o quê? Sábio e ser feliz. Imagina que ele põe a mão no fogo e você não advertiu. Quem é que vai ficar com a mente e a consciência pesada pro resto da vida? É o pai e a mãe. Agora você o advertiu, ele aprendeu. Quem é que vai ser feliz? O filho vai ser feliz. Da mesma maneira, todos serão felizes. Então a felicidade, ela vem pela obediência. A salvação vem pela graça, amém? Repete uma frase comigo. A salvação é de graça, mas a felicidade custa caro. A felicidade é produto da obediência, irmãos. Nunca se esqueçam disso. Um casamento feliz é o que segue as normas da palavra de Deus. Um filho feliz é aquele que honra o pai e quem?
e a mãe. E assim por diante. Então a salvação é de quê? De graça. Mas a felicidade custa caro. Por isso quem ama Jesus é o quê? É feliz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eles não são o quê? Penosos. Porque eles são mandamentos de amor. Quando o pai diz para o filho assim, filho, estuda. Para de perder tempo com esse celular. Presta atenção no culto. Tem tempo para todas as coisas. Mas o filho faz assim. Aí daqui 10, 15 anos você olha e fala assim, mas fulano, cadê ele? Cresceu na igreja. Não estava sempre na igreja? Estava, mas o coração estava onde? Longe. Lembre-se que Jesus não é bobo. Que Jesus, ele é sábio. E ele é amor. Ele lê os nossos corações. Muita gente com os lábios me louvam, mas o coração está onde? Longe de mim. Nem todo que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz o quê? A vontade do Pai que está nos céus. Então, louvado seja Deus por isso. Por isso, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 12, vai repetir, vai dar uma ampliada ainda mais e vai mostrar para nós que o livro de Daniel, abre lá, Daniel capítulo 12. É só você passar aí algumas páginas. Daniel capítulo 12 diz que nesse tempo, nos últimos dias, verso 1, se levantará quem? Miguel. Quem é Miguel? Miguel é Jesus, irmãos. Ah, mas os adventistas do sétimo dia dizem que Jesus é um anjo? Não, quem diz é a palavra de Deus. Você lê o Pentateuco e quem que age? É Deus ou é o anjo do Senhor? E quem é o anjo do Senhor? É o próprio Deus, é o próprio Jesus. Agora, irmãos, o pecado começa, presta atenção nisso para você nunca mais se esquecer. E todo pessoa que vier te acusar disso, você ajude-o a entender. Por que ele não entende? Porque ele não entende o grande conflito. Ele não consegue nem entender Apocalipse capítulo 12, Isaías 14, Ezequiel 28. Por isso que ele vai acusar você de dizer que Jesus é um anjo. Quando na realidade quem diz que Jesus é um anjo é quem? A palavra de Deus. Jesus é homem. Por que Jesus não pode ser anjo? Onde começa o pecado? Quem são os primeiros pecadores? O diabo engana quem? Os anjos. Mais da metade, irmãos. Mas se levanta quem? Apocalipse capítulo 12. Miguel, o defensor do seu povo. Miguel, ele é o arcanjo. O que é arcanjo? É o primeiro dos anjos. A palavra arqué quer dizer princípio, base. Jesus é o arqué dos homens. Ele é o primogênito dos homens, porque ele se fez homem para nos salvar. Agora, como é que você acha que ele salvou os anjos? Apocalipse capítulo 12. Se tornando o quê? Anjo. Por isso a Bíblia chama ele de quem? De Miguel. Ele é o arcanjo. Quantos arcanjos existem? Apenas um. E quem é ele? Quem é o princípio de todas as coisas como seres humanos? É Cristo Jesus. Quem é o primogênito dos mortos? Quem é o primogênito da vida? Quem é o primogênito dos irmãos? É Jesus. Mas, como disse Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de quem? De Deus. Então, quem é que se levanta nos últimos tempos, irmãos? Nos últimos dias? Jesus. Miguel. Sabe o que significa Miguel? Escreve aí na sua Bíblia. É uma pergunta ou uma afirmação. Quem é como Deus? Tem alguém que chama Miguel? Cadê o Miguel? Tá aí, ó. Seu nome é lindo. Quem é como Deus? Ou a afirmação, aquele que é como Deus. Quem é Deus? João 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Se fez carne e habitou entre nós. Quando alguém acusar você e dizer que você está chamando Jesus de Miguel, você fala assim, não sou eu não, quem diz é a Bíblia. É a palavra de Deus. Por isso, irmãos, quem acusa você
de que você está chamando Jesus de Miguel e de anjo é o mesmo que diz que a lei de Deus foi o quê? Que o Antigo Testamento foi o quê? Você está entendendo? E a Bíblia chama isso de falso profeta, falsos pastores, que enganarão a muitos e serão cobrados. Mas qual é o nosso papel? Acusá-los? Não. Nosso papel é fazer o quê? Mostrar-lhes a verdade. Por isso você foi posto neste momento, nesse dia. Por isso que você vai ter a oportunidade de recapitular as lições também lá. Agora, olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Se você quiser abrir, é melhor. Mas já está aqui. Esse texto eu consegui jogar na tela. O que diz lá? O que é o Apocalipse? O Apocalipse é a revelação de quem? De Jesus Cristo. Abrem Apocalipse aí. Olha o que diz. Que coisa mais linda, irmãos. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Diz assim: eu sou servo de Deus. Fala, eu sou servo de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Então o livro do Apocalipse é para quem? Dá uma olhada. Revelação de quem? A qual Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a quem? A João, seu servo, o qual testificou da parte de Deus e do testemunho de quem? De Jesus Cristo, que é o espírito da profecia, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você é feliz. Se você não é, comece a ser. E qual é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade não é dinheiro, irmãos. O segredo da felicidade não é saúde. O segredo da felicidade é amar a Jesus e obedecer os seus mandamentos. É conhecer a sua vontade e obedecê-la. Olha o que diz. Feliz aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está como? Está próximo, então seja feliz. Pergunta básica. Você está lendo o Apocalipse? Ou você ainda não se viu como servo de Deus? Não está o buscando de todo o coração para entender? Irmãos, é muito mais fácil entender as profecias do que equação do primeiro grau. É muito mais fácil aprender, né, o Apocalipse do que aprender tabela de química, do que aprender história do Brasil. É muito mais fácil. Por que é muito mais fácil? Quantos capítulos tem o livro do Apocalipse? 22. E você consegue ler o livro do Apocalipse em um dia, se você dedicar 2 horas e meia. Como assim, pastor? É verdade? Então eu vou ler hoje. Oh, louvado seja Deus, faça isso. Quer dizer que você vai entender tudo? Não. Porque você precisa estudar as profecias. E aí você vai entender o quê? Tudo. Porque o Apocalipse é a revelação de quem? De Deus. Por isso o Apocalipse capítulo 2, eu e você, quando estudamos Apocalipse capítulo 2 e 3, fala sobre quantas igrejas? 7 igrejas. Cada igreja dessa representa o quê? Um período da história do cristianismo, que vai... Quem morreu no ano 31? Jesus. Há 70 semanas dizia que Jesus morreria no ano 31. E aí eu tinha falado para vocês que alguém muito especial da minha família disse para mim assim: William, a Bíblia, larga a mão disso. Eu estava dando estudo bíblico com uma tia minha, e ele chegou meio ignorante e falou assim: a Bíblia é um papel que aceita tudo. E aquilo me magoou um pouquinho, porque era uma pessoa muito querida. Só que naquela mesma semana, um irmão chamado Anísio, que eu amo muito e agradeço a Deus por ter colocado ele, um dos anciãos da igreja de onde eu fui criado. Ele chegou no sábado de manhã e falou assim: quantos querem aprender as profecias no sábado seguinte? E eu fui um dos primeiros a levantar o braço, junto com meu primo e alguns outros. E durante praticamente um ano, ele dedicou todas as semanas dele, e eu admiro isso,
Eu falo, isso é coisa de Deus. De graça recebeste, de graça dai. O que aquele homem tinha que ver com a minha vida? Ele não apenas me ensinou profecia, mas muitas coisas para a vida. Inclusive a importância de estudar, de se preparar, de ser justo, ser honesto, de perdoar, de trabalhar, ser fiel a Deus nos dias nas ofertas. E aquele homem passou a ensinar a gente Daniel. E um dia ele revelou para a gente Daniel 2, 7 e 9. E sabe, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu vi que a Bíblia não é um papel que aceita tudo. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é matemático. Deus deu o dia. Deus deu o ano, o mês, o dia e a hora em que Jesus seria morto, irmãos. Nasceria. Quanto tempo ele viveria, quanto tempo ele ministraria, quando ele seria batizado. Que coisa mais linda. Até a maneira como ele nasceria, de uma virgem. Até a cidade. Na cidade de quê? De Belém. Tudo está nas profecias. Dito 600 anos, 1000 anos antes de acontecer. E como tudo aconteceu no passado, está acontecendo nos nossos dias, hão de acontecer os próximos acontecimentos, amém? E Cristo voltará, e Ele vai levar você, amém? Basta você querer. Só vai ficar para trás quem decidir. O chamado de Deus é para você. Dá-me, filho meu, o teu coração. Volta para mim. Então, o primeiro período foi Éfeso, seguido de quem? De Esmirna, e os anos estão ali, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, início do tempo do fim das 2300 tardes e manhãs. E então começa o 7º período da história cristã, cujo título, o nome da igreja, qual é o nome? Laodiceia. E o que significa Laodiceia? Laodiceia é o povo do juízo. E quando começa o juízo? Após 1844. Quando o tribunal de Deus de Daniel 7 se assenta onde? No santuário celestial. E Deus começa a julgar. E olha que fantástico isso. Daniel capítulo 2 e 3. Depois eu vou compartilhar todo esse material aqui, irmão, apesar que está bem fragmentado. Está aí? Daniel capítulo de número 10. Abra sua Bíblia lá. Daniel não, Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Apesar que eu fui falar de Miguel, abri um parênteses e não voltei para Daniel 12, verso 4, né? Mas Daniel 12, verso 4 e verso 9 diz para Daniel encerrar o livro, pôr selo sobre ele, porque ele seria para o tempo do fim. Quando Miguel se levantará. Ele já se levantou, amém? E ele já está lutando por nós. E as verdades passaram a ser o quê? Restauradas. Louvado seja Deus por isso. E olha que fantástico, Daniel, Apocalipse 10, verso 1. Apocalipse capítulo 10, verso de número 1. Vi outro anjo forte descendo de onde? Envolto em nuvens. Quem é que vem envolto em nuvens? Quem é esse anjo forte? Cujo arco-íris está sobre sua cabeça. Onde está o arco-íris no Apocalipse? No trono de Deus. Quem é esse? É Miguel. E ele se levanta com um livrinho aonde? Na mão. Olha o que diz. Verso de número 1. Verso 1. Com o arco-íris por cima da cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Que livrinho é esse, irmãos? Qual é o único livro do Antigo Testamento que está fechado? E no tempo do fim seria aberto? O livro de Daniel. Então o livro de Daniel está sob a mão de Jesus, do anjo, para revelar a quem? Aos seus servos, os profetas, as coisas que hão de acontecer. E quando os servos de Deus passam a estudar o livrinho, muitos homens e mulheres
Esses que você vê aí, talvez não dê para ler. Na América do Sul, Manuel Lacunza, Manuel Belgrano, Francisco Mejia, Joaquim de Fiore e muitos outros, e Guilherme Miller, passam a estudar a palavra de Deus. Guilherme Miller, interessante, estudou a Bíblia durante 8 anos. Ele começou a estudar a palavra de Deus assim, começando de Gênesis capítulo 1 com a concordância de Cruden. E ele não avançava um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia, até ter entendido tudo. Quando ele chega em Daniel 8,14, ele se depara com um texto que ele não conseguia entender. E com a cronologia, com o livro de Cruden, a concordância de Cruden, começou a comparar os textos da palavra de Deus, estudando um pouco aqui, um pouco ali, como diz Isaías. Ele e muitos outros descobriram que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria o quê? Purificado. E isso, na mente deles, na época, em 1800, todos os teólogos da época diziam que quem era o santuário de Deus? A terra. E que a volta de Jesus, então, seria, a purificação do santuário seria a volta de quem? De Jesus. E eles, então, começaram a acreditar que Jesus voltaria em seus dias. E começaram a anunciar a palavra de Deus. E olha o que diz o texto de Apocalipse capítulo 10, verso de número 8. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Por que sobre o mar e sobre a terra? Lembra de Apocalipse capítulo 13? A besta que mudou o tempo e a lei. Uma domina sobre o quê? Sobre o mar. E a outra domina sobre o quê? Sobre a terra. Mas ela lançou a verdade por terra. E agora esse anjo poderoso que é quem? Jesus. Vem para restaurar o quê? A verdade. Sobre o quê? O mar e sobre a terra. Ele quem tem a verdadeira autoridade sobre o quê? Sobre o mar. Sobre os povos. E sobre a terra. Verso de número 9. Acompanha comigo. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então me falou: toma e o devora. O que é devorar um livro? Come livro para a prova. Estudar o livro. Passaram a estudar o livro. E olha o que diz o texto. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Verso 10. E na minha boca era doce como? O mel. Era a mensagem mais agradável possível. Na mente deles, a volta de quem? De Jesus. A purificação do santuário. Qual era a ideia deles? Jesus viria para purificar o santuário que era a terra. Mas era isso que a Bíblia dizia? Não. Olha o que continua dizendo o verso de número 10. Porém o comi e meu estômago ficou como? Amargo. Foi uma decepção. Uma decepção. Aqueles homens tiveram uma decepção, porque em 22 de outubro de 1844 Jesus não voltou. Conforme Levíticos capítulo 16, Levíticos 23, Daniel 8, Daniel capítulo 7, Jesus não voltou. Mas era necessário um desapontamento para que acontecesse o quê? Verso de número 11. Olha lá. Olha o que diz Jesus ao seu povo. Então me disseram, é necessário que ainda o quê? Profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, presta atenção nisso. Daqui surge o povo de Deus, conforme a profecia bíblica. Qual é a comissão do povo de Deus? Em Apocalipse capítulo 10, vocês proclamaram a vinda de Jesus, porque vocês entenderam o quê? Errado. Porque se tivessem lido Apocalipse capítulo 11, olha o que diz Apocalipse capítulo 11, verso de número 1. Foi-me dado um caniço. Lembre-se que o Apocalipse e a Bíblia, tudo foi escrito sem capítulo e sem o quê? Versículo. Quem dividiu a Bíblia em capítulo e em versículo foram estudiosos do passado, por volta do século XV e século XVI. Compreendeu aí?
Então, às vezes a gente perde de entender a Bíblia porque a gente vai num capítulo e esquece de fazer o quê? Ler o que vem antes, o que vem depois. Isso chama contexto. Então, lendo o capítulo 11, verso 1, olha o que diz. Lembre-se que tudo aqui é a mesma visão. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te e mede o quê, irmãos? Mede o quê? O santuário de Deus. O santuário de Deus. E aí, Iran Edson, tá vendo essa imagem aqui? Esse homem passou pelo desapontamento. Ele, na sua fazenda, junto com algumas outras pessoas, estavam estudando a Bíblia. No dia seguinte do desapontamento, e eles começaram a pensar, Senhor, o que está errado? Onde nós erramos? E a sua mente foi voltada para a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, o capítulo 11, e o verso de número 19. Leia o verso 19. Abriu-se então o quê? O santuário de Deus, que se acha onde? Nos céus. E foi visto o quê, irmãos? A arca da aliança. E quando se via a arca da aliança, segundo Daniel 8, verso 14, no dia do juízo. Então eles passaram a entender que a purificação do santuário não era como eles tinham entendido, a volta de Jesus, mas era o cumprimento de Daniel 7, versos 9 e 10. O início do juízo que acontece aonde? Nos céus. E se você lê Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5, você fica boquiaberto. Especialmente Apocalipse capítulo 5, que você tem a visão do trono de Deus. E a visão do trono de Deus, irmãos, é a visão do santuário de Deus. E agora Apocalipse capítulo 11, verso 19, diz que o santuário de Deus foi aberto aonde? No céu. E foi vista a arca da aliança. E logo em seguida você tem o capítulo de número 12. E agora estes homens, voltando a estudar a palavra de Deus, passaram a entender Apocalipse Apocalipse 12, verso de número 17. Olha o que diz lá. Passa uma página aí. Que Deus estava estabelecendo a restauração da verdade, do tempo do fim. E olha o que diz Apocalipse 12, verso de número 17. Irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher, a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua o quê? Descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de quem? De Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem é a areia do mar? Os perdidos. Quem está sobre eles? O dragão. Quem é o remanescente? O restante da sua semente? A igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus. E têm o testemunho de quem? De Jesus. Olha que fantástico isso. A partir de então, Deus começou a restaurar a verdade. E esses 12 pioneiros foram usados por Deus para fundarem a última igreja da profecia bíblica. A sétima igreja, a igreja do livro do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, que guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. E a verdade que foi lançada por terra durante 1260 anos passou a ser o quê? Restaurada. Os mandamentos de Deus foram restaurados. Apocalipse capítulo de número 11 e 12 fala sobre a restauração da verdade. Apocalipse capítulo de número 14 fala sobre a hora do juízo e a pregação do evangelho eterno. Por que a igreja adventista do sétimo dia então foi instituída, irmãos? Para pregar. E me disseram, é necessário que ainda faça o quê? Profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Lembra de Amós 3, verso 7? Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Qual é o chamado de Deus para a igreja? Para você? Profetizar. Profetize. Como profetize? Apocalipse capítulo 14, abra sua Bíblia aí. Profetizar a quem? A todo mundo, a todas as nações. Profetizar a volta de quem? A volta de Jesus.
Olha o que diz Apocalipse 14, verso de número 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o que, irmãos? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Qual é a mensagem do povo de Deus nos últimos dias? O evangelho eterno. Para pregar a quem? A todos que se assentam sobre o quê? Sobre a terra. O evangelho do Messias, da palavra de Deus, o mesmo de Gênesis ao Apocalipse. E aí, irmãos, nós vamos terminando aqui, sumarizando agora, de maneira sucinta, as verdades que Deus foi restaurando. A verdade do que, irmãos? Da volta de Jesus. Volta ainda em Apocalipse 14, o evangelho eterno. Verso 6. Dizendo em grande voz, como devemos pregar? Como devemos pregar, irmãos? Dizendo em grande voz. Guarda isso. Guarda isso. Porque as pessoas dizem assim: eu prego, mas eu prego com o meu testemunho. Esse é o chamado de Deus para você? Eu prego, mas eu não falo. Você está sendo servo? Você está profetizando? Profetizar é o que, irmãos? É falar. E falar como? Em grande voz. Em grande voz. E agora, se você fala, mas não vive, você ajuda ou atrapalha? Está entendendo? Onde entra o testemunho? O testemunho não entra como porta-voz. Entra como autoridade. Está entendendo aí? Ok? Sou adventista do sétimo dia, mas não conheço a mensagem do adventismo do sétimo dia. Vivo o contrário daquilo que professa a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Estou ajudando ou estou espalhando? Jesus ama você. Ele conta com você. Ele abençoa você. Verso de número 7. Dizendo em grande voz, leia aí: temei a Deus. E dai-lhe o quê? E dai-lhe glória. Vem amanhã à noite, nós vamos falar sobre a primeira mensagem angélica. Pois é chegada a hora do seu juízo. Qualquer lugar que você for, vão dizer para você: Jesus vem para julgar. Mentira. Esses dias atrás eu estava assistindo um sermão de um grande pastor. E ele estava dizendo que vai haver 1000 anos de paz e prosperidade aqui nessa terra. Que vai ter um arrebatamento secreto. Que Jesus vai vir para julgar e vai levar primeiro a igreja. Depois vai ter uma repescagem. E eu falei assim: meu Deus do céu. Bem que Jesus disse: nos últimos dias surgirão falsos pastores e enganarão a muitos. Sabe quantos views tinha esse vídeo? Mais de 2 milhões. E eu fiquei pensando assim: Senhor, por favor, Pai, derrame teu Santo Espírito sobre nós. O mundo está caindo. As pessoas estão seguindo como uma manada a mentira, o engano. Pessoas que nós amamos, vizinhos, colegas de trabalho, multidão que a gente vê no metrô, no dia a dia. E nós temos a luz. Nós temos a verdade. Isso não é exclusivismo, irmãos. Isso é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. A volta de Jesus, irmãos. Como será a volta de Jesus? Não estou conseguindo mudar, viu? Muda para mim, fazendo um favor. Olha lá. A lei de quem? Esses dias levantou aí outros, dizendo que a lei de Deus é palha. Pisando na lei de Deus. A lei de Deus é eterna. Qual a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de quem, irmãos? Olha o que Jesus diz: não penseis que vim mudar a lei ou os profetas. Vim para
cumprir. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Dentro da lei de Deus está um mandamento esquecido, irmãos. De todos os mandamentos, qual o único que começa com lembra-te? O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Por que você acha que Deus escreveu lembra-te? Porque hoje o povo, irmãos, não sabe nem quem é o Criador. Tem dúvida sobre a criação. Mas quem guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, sabe quem é, sabe de onde veio e sabe para onde vai e qual é o seu propósito. Ser a imagem e semelhança de Jesus. A doutrina do quê? Do santuário. Olha o que diz Hebreus 9, que Jesus não entrou em santuário feito por mãos o quê? Humanas, mas no verdadeiro santuário que está onde? No céu. Quem sabe disso? Você. E pela verdade do santuário, pelo santuário a verdade de Deus foi restaurada, as 3 mensagens angélicas. A hora do quê? Do juízo. A maior alegria do diabo é ouvir as pessoas dizendo que Jesus vai vir para quê? Para julgar. Que Jerusalém vai ser o quê? Restaurada, irmãos. Essa Jerusalém que está aqui, ela vai pegar fogo, irmãos. Ela vai ser completamente destruída na 6ª praga. No 6º selo. Quando Deus marcar e selar o seu povo. Apocalipse 6, versos 13 em diante. Virá sobre os ricos, os poderosos, os grandes, os pequenos, os brancos, os negros. Porque não haverá distinção. Não haverá nada disso, irmãos. Polarização, não. Ou você é de Deus, ou você estará perdido. Com Satanás sobre a areia do mar. Mas você é de Jesus, amém? Diga, eu sou servo de Deus. E qual é a característica do servo de Deus? Ele lê, ele é feliz porque ele lê, ele ouve, ele guarda, ele obedece. E ele anuncia as palavras do quê? Da profecia, pois o tempo está próximo. Louvado seja Deus. E o que mais? A queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Esta é a mensagem de hoje, é a mensagem do 3º anjo. Não estamos pregando de fato ela aqui. Precisamos pregar, anunciar, aprender. A obra da santificação. O temor de Deus. Você vive no dia do juízo. E isso não é para medo. Isso é para alegria. Sabe por quê? Porque no dia do juízo, em Levítico capítulo 16, 23, o povo estava o dia todo na presença de quem? De Deus. E qual é a delícia do Filho de Deus? Viver na presença de Deus. Não tenha medo de Deus. Deus ama você, amém? Ele sabe o que você fez no verão passado. Ele sabe o que você fez ontem. Ele sabe o que está passando no seu coração agora. Não tenha medo. Não esconda nada. Ele diz onde você está. Adão, você está onde? Eu tenho um plano para você. O sangue do Cordeiro. Eu tenho um plano para você. Eu te amo. Onde está seu filho? Onde está sua mãe? Onde está seu pai? Está em Babilônia? Onde estão seus amigos? Eles precisam de você. A doutrina da mortalidade da alma, irmãos. Condicional da alma. Isso aqui é uma praga. Gênesis 3, verso 4, disse o diabo pela primeira vez, é certo que não morrereis. 1000 mentiras, irmãos. É certo que não morrereis. Pega o cristianismo. Quase 100% acreditam na mentira do diabo. E o crente, quando morre, vai direto para a glória. Glória de quem? Da boca do leão. Céu da boca do leão, porque a Bíblia diz assim, e o pó volte à terra. E o espírito volte aonde? Para Deus. O fôlego de vida. E Jesus diz, João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão aonde, irmãos? No túmulo. Ouvirão a sua voz. E haverá quantas ressurreições? 2. A primeira na vinda de quem? De Jesus. 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18. Um dia, estava eu com 5 anos. Minha avó faleceu. Minha tia, irmã caçula dela, me pega no colo. Passa a mão no meu cabelo e diz assim, William, não chora não.
não estava chorando, eu não estava entendendo nem o que estava acontecendo. Infelizmente, minha avó estava no caixão, no centro da sala de casa. E ela foi infeliz ao dizer para uma criança de 5 anos que não tinha o pai e a mãe dentro de casa. E dizer assim: não chora não. Deus levou a vovó para o céu. A vovó vai para o céu. Eu tive aversão a Deus por muito tempo na minha mente infantil. Porque eu dormia no canto da cama da minha avó e do meu avô. E por causa dessa praga, dessa mentira do diabo, de que o crente quando morre vai para o céu, como eu aprendi no catecismo, quem é bom vai para o céu, quem é ruim vai para o inferno, quem é mais ou menos vai para o purgatório. Isso é mentira, irmãos, não existe isso. Aliás, nem existe inferno. O inferno vai existir após, por isso você tem que ler Apocalipse capítulo 20 e 21. O inferno é a maior fábrica de ateus que existe, do diabo. É a escola do diabo. Como é que eu vou acreditar que um Deus de amor vai deixar um filho no oásis e um outro filho fritando na lava do fogo do inferno e ele gritando e gemendo e a mãe ouvindo? Isso é diabólico. E aquela minha tia, eu entendo ela, foi o que ela recebeu. Passando a mão na minha cabeça e dizendo aquilo. Primeira noite, segunda noite, eu não me preocupei muito, porque eu já estava acostumado com a minha avó dormir no hospital. Mas passou um mês, passou um ano, minha avó não voltava para casa. E aí, morreu o João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. E qual é o programa de um pobre no domingo? Assistir o Faustão. E o Faustão com aquela boca cheia dele para o mundo inteiro do Brasil, dizendo: Deus precisava de uma voz como a do João Paulo e levou ele para o céu. E aquilo mais uma vez veio no meu coração, que Deus é esse que tira a voz de um neto, de um menino carente. E depois veio uma turma de gente irreverente, chamados mamonas assassinos. E eu ouvi aquele trem lá o dia inteiro na casa dos vizinhos, para tudo quanto é lado, aquele negócio da Brasília amarela, e assim por diante. E aí eles morreram aonde aqui? E veio o Faustão de novo e outro monte de gente. E Deus estava precisando de uns caras irreverentes no céu para animar o céu, porque o céu estava muito devagar. E levou os caras para ele. Mentira, engano. Muito gostoso ouvir isso para alguns. Mas é mentira, é engano, irmãos. E aí um dia, graças a Deus, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Um dia, fuçando já, agora, com uns 13 anos, na casa do meu pai, que morava a 1 quilômetro e pouco de casa, as coisas da minha avó estavam por lá. Eu pego a Bíblia da minha avó, encontro, descubro duas coisas maravilhosas. Minha avó foi batizada na igreja adventista do sétimo dia no ano que eu nasci. No ano que eu nasci, em 1984, irmãos. Minha avó era cadeirante. Ela só ia na igreja nos dias de Santa Ceia, quando os irmãos passavam por lá. E duas irmãs que vinham todos os sábados à tarde orar com a minha avó, estudar a lição da escola sabatina. Aqui está o amor, a caridade, a verdadeira religião. Cantava Cristo fez os peixes para os rios, do rios mar. Até os meus 5 anos eu escutava aquilo. E aí, irmãos, que fantástico. Eu abro a Bíblia. Onde a Bíblia abre? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tudo riscado. A minha avó descansou na mensagem do terceiro anjo, acreditando na ressurreição, na volta de Jesus, sabendo que quem morre não vai primeiro para o céu e quem está vivo não vai primeiro para o céu. E eu descobri que eu vou com a minha avó para o céu no mesmo dia, porque não existe imortalidade da alma. 1 Tessalonicenses capítulo 1, 1 Timóteo 1, verso 15 diz: só existe um ser eterno. Quem é o ser eterno? É Deus.
Mas o diabo diz que todo ser humano é eterno. Porque quando ele morre, ele vai para o céu e não morre. Quando ele morre, ele vai para o inferno e não morre. Ele vai para o purgatório e não morre. Mentiroso. Nele não está o quê? A verdade. E aí, irmão, essa doutrina. Você vai no budismo, eles acreditam nisso. Você vai no hinduísmo, eles acreditam nisso. Você vai no catolicismo, eles acreditam nisso. Você vai no cristianismo, nos evangélicos, eles acreditam nisso. E a palavra de Deus não diz isso. E você conhece a verdade. Louvado seja Deus. Por isso a nossa maior esperança é a volta de quem? É a volta de Jesus. Por isso nós estamos hoje aqui voltando no prezinho, irmãos. Isso aqui é o prezinho. Para a gente lembrar daquilo que nós cremos. Para a gente reafirmar a nossa fé. O ministério do Espírito Santo e o dom de quê? De profecia. Apocalipse 14, verso de número 12, diz o que, irmãos? Aqui está a perseverança dos santos, que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10. O espírito do quê? Da profecia. Temos um privilégio, louvado seja Deus. Deus nos deu a mensagem da volta de Jesus. Ele virá de maneira real, visível, literal, com muitos anjos nas nuvens dos céus. E Ele vem para retribuir a cada um conforme as suas obras. Depois disso, haverá um milênio, irmãos. Um milênio. O julgamento tem 3 fases. Nós estamos vivendo a primeira fase. Primeira fase. Jesus veio para restaurar os seus mandamentos, a lei, o sábado. Isso aqui depois você lê no livrinho, que coisa mais linda. 7 orientações básicas sobre o sábado. A guarda do sábado não se trata apenas de quê? Obediência a uma lei, mas de uma relação espiritual com quem? Com Deus. 6 dias trabalharás. E no sábado é o dia do Senhor teu Deus. A preparação envolve todo o quê? A semana. Especialmente o quê? A sexta-feira. Mas se você deixar, você é engolido pelo quê? Pelo turbilhão. Mas você é de Deus, amém? Os limites do sábado devem ser observados do pôr do sol ao pôr do sol. Não é da 18 a 18. Nem de 19 a 19. É do pôr do sol. No sábado de manhã precisamos acordar o quê? Mais cedo para evitar o quê? Pressa e agitação. E vir para a casa de quem? De Deus. Olha a quinta. As roupas do sábado devem se refletir modéstia e o quê? E bom gosto. Vem com o que você tem de melhor. Que seja modesto e de bom gosto. Se você para encontrar com o juiz, vai no cartório de bermuda, vai. Vai lá, de camisetinha assim, ó, de golinha, vai lá. Você vai perder viagem, filho. Vai lá no fórum dessa maneira. Agora, quem é mais importante? O juiz do fórum ou o juiz do céu? Nós viemos à casa dele para adorá-lo. Louvado seja Deus. As pessoas querem, muitas vezes, transformar a igreja como o mundo, para querer atrair o mundo. Irmãos, não ameis o mundo. Nós somos um espetáculo ao mundo. Nós somos embaixadores. E o embaixador vive num país estranho, com as normas e leis do seu país. Chamado para isso. A alimentação deve ser feita com pratos simples, mais apetitosos, atraentes, com receitas diferentes das da semana, para ser um dia maravilhoso. Devemos evitar conversas mundanas, Isaías 58, né? Chamá-lo deleitoso, santo dia do Senhor, pois é o nosso privilégio falar de assuntos do quê? Espirituais, no dia do Senhor. Deus abençoe você de maneira muito especial. O Espírito de profecia, irmãos, temos mais de 100 páginas, 100.000 páginas escritas para nos ajudar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está lendo a Bíblia? Você está estudando a lição da escola sabatina? Você já leu a coleção O Grande Conflito? Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, Deserto às Nações, O Grande Conflito, você já leu? Você está lendo? Leia.
Você já leu o livro Ciência do Bom Viver? Você sabia que um dos homens mais famosos do Brasil já faleceu, mas faleceu agora aos 90 e poucos anos? Seu Cid Moreira, a voz inesquecível do Brasil. Aquele homem, quando era o âncora do jornal, do Fantástico, ele recebeu de um comportor o livro Ciência do Bom Viver. E ele leu aquilo como a verdade absoluta para a vida dele. Mudou a sua vida. Aquele livro o influenciou de tal maneira que hoje, se você olhar o maior patrimônio da Bíblia no YouTube, é dele. Aliás, não é dele mais, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o povo da Bíblia. Porque um dia ele teve contato com o quê? A mensageira do Senhor. Deus ama você. O povo que mais vive nesse mundo é o Adventista do Sétimo Dia. Se você não viver mais tempo, é por vergonha sua mesmo. Ou por alguma intempérie da vida que existe. Mas Deus quer que você tenha qualidade de vida. E está lá. Deus nos deu instruções maravilhosas. Por isso é o livro de Daniel, capítulo 1. O livro de Daniel, irmãos, é para o tempo do fim até o capítulo 1 dele. Eles estavam em Babilônia. Nós estamos aonde, irmãos? Na Babilônia. E quem caiu? A Babilônia. Mas como viveu Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Comeram das iguarias do rei? Viveram como os outros? Eles viveram conforme a palavra de Deus. E eles eram 10 vezes mais sábios, mais saudáveis, felizes. Passou-se os reinos e Daniel estava lá. Deus quer isso para você? Leia a palavra de Deus. Terminamos aqui. Em sentido especial, foram quem? Nós. Postos no mundo como vigias e portadores de quê? De luz. Você é um vigia de Deus, amém? Você é um portador de luz. E o que se faz com a luz? Põe embaixo da cama? Ah, não, eu sou tímido. Não, irmão. O batismo do Espírito Santo é o que nós mais necessitamos. Sobre eles, a eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo ao perecer. Sobre eles incendiu maravilhosa luz da palavra de Deus, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Louvado seja Deus. E aí, irmão, não mudou a última? Mudou? Que já acabou. Era uma imagem do caminho, se puder colocar ela aí. Eu quero convidar você, em nome do Senhor Jesus, a se colocar em pé onde você está. Se colocar em pé onde você está. Não tem, né, Gabriel? É a visão do caminho, logo depois dessa tela. No livro Primeiros Escritos, Ellen White teve uma visão dos últimos dias. A visão do caminho, caminho estreito. O cristão nos últimos dias vive no caminho estreito. Mas ele está seguro, amém? Porque sem mim nada podeis fazer, mas tudo posso naquele que me fortalece. Hoje eu faço um apelo a você em nome de Jesus. Assista seu Reels, assista sua série, assista o que você quiser. Gaste seu tempo nos estudos, no trabalho, nas conquistas dos seus, daquilo que você deseja. Mas lembre-se que o dia tem quantas horas? Comece com o quê? E termine com o quê? Com a palavra de Deus. A felicidade, Salmo 1, verso 2. Feliz é aquele que medita nela de dia e de noite. Será plantado como uma árvore junto à fonte das águas. Pode vir o verão, pode vir o inverno, pode vir o outono. No tempo certo ela dá o seu fruto. Deus ama você. Ame a palavra de Deus. Separe tempo para a lição da escola sabatina. Mas que maravilha vai ser você ter um livro do Espírito de Profecia na sua mão.
especialmente você, mulher, você, mãe. Às vezes, sua família está perecendo por causa de você, porque lhe falta conhecimento. Leia o livro Ciência do Bom Viver. Leia. Ele é um livro maravilhoso. Qual é o nome do livro? Ciência do Bom Viver. Jovens, leiam o livro Caminho a Cristo. O Grande Conflito. Que fantástico. É a mensagem para os nossos dias. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e tendes vencido do maligno. Faça da palavra de Deus o seu alicerce, a sua companheira. Deixa ela no seu carro. Eu gosto de ler no celular, tem o Bible Plan. Olha, é fantástico isso. Baixa lá. Você pode ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, os 5 livros de um ano inteiro. Tem o plano ali, ó. É muito legal. Faça da palavra de Deus o seu alimento. Porque aqueles que ouvem as minhas palavras, eu os compararei e as pratica a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Feche os seus olhos. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua palavra nesta manhã. Demos uma olhada, Senhor Jesus, de maneira rápida, nas bases, na razão da nossa fé, a nossa crença. Que o Senhor dê a cada um dos Teus filhos aqui sabedoria, o conhecimento da verdade presente, o batismo do Espírito Santo. E como ministro do Teu Evangelho, pastor dessas ovelhas, eu lhe peço, Senhor Deus, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito e nos envie agora para o nosso lar. Nos envie, Senhor Jesus, para a nossa casa, para onde formos, Senhor Jesus, e tenhamos a palavra certa, na hora certa, para falarmos com aqueles que estão ao nosso redor, a verdade presente, Senhor Jesus. Dê fome e sede da Tua palavra a cada um de nós. Não permita que passemos um dia sequer sem meditar, estudar a Tua palavra, nos alimentarmos dela, porque não somente de pão viverá o homem, o Senhor disse, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Consagra-nos, reaviva-nos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado, diga para ele assim: que Deus te abençoe, você é um servo de Deus. Que a verdade presente enche o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus.